Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Agora eu escutei. Que bom ver todos vocês aqui. Que bom poder estar aqui mais um domingo. Queria convidar vocês a ficarem em pé já. Que hoje possa ser mais um dia que a gente sinta a presença do nosso Deus aqui, amém? Não porque aqui é um lugar sagrado, um lugar diferente da tua casa, do teu trabalho, do teu carro quando você está indo trabalhar, mas que todo o tempo que você tem aqui seja para sentir a presença desse Deus, sentir o amor e o carinho dele por nós, amém? Deus, nós somos gratos a Ti por tantas coisas que o Senhor tem feito, Deus, e por tudo que o Senhor tem deixado, Pai, com que a gente vivesse. Nós Te agradecemos por tanto amor, Deus, por tanto carinho, por sentir a Tua presença, Deus, nos momentos mais pequenos e mais singelos. E queremos entregar, Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai, ainda que falhos e cheios de erros, Deus, que o Senhor nos receba e receba o nosso louvor e nossa adoração. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Sei que a perfeita graça me trouxe a este lugar. Por Sua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou. Me coloco em Tuas mãos e ergo minha voz, pois lhe
porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. E mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ontem eu estava assistindo um seriado, e aí no meio do episódio, uma senhora falou a seguinte frase: não existe história sem luta. E ela repetiu isso por várias vezes e isso acabou ficando na minha memória. E na nossa vida, por mais que a gente ache que tudo são flores, nem sempre serão só flores. E a história do mundo foi construída com lutas, né? Desde a criação a gente tem visto a humanidade passando por lutas. E a minha vida e a tua não vai ser diferente. A gente vai encontrar momentos de dificuldade. Às vezes a figueira não vai dar fruto. Às vezes os teus amigos não vão estar tão perto. Até teus pais às vezes podem te deixar, mas aquele lá de cima, nunca. Em João 16, no versículo 31, respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para suas casas. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo.
E eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E cada um tem vivido sua luta particular, tem vivido suas dificuldades. Mas como a gente cantou aqui, o nosso Deus não abandona a gente. E que nesse momento, se você está passando por alguma coisa que tem tirado tua paz, tem tirado o teu ânimo, que isso seja uma palavra de conforto para você. Que apesar de tudo isso, o Deus da graça, o Deus que é Deus acima de todas as coisas, continua do teu lado. Amém? O esplendor do Rei, com um manto de majestade, a terra se alegra, a terra se alegra. Envolto está em luz, as trevas fugirão ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão, quão grande é Deus, pra sempre reinará, com Ele está o poder, o início e o fim, o início e o fim. O grande Deus triuno, o Pai, Filho e o Espírito, leão e o cordeiro, leão e o cordeiro. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão, quão grande é Deus, quão grande é Senhor, quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão, quão grande é Deus, nome sobre todos, nome sobre todo nome, digno de louvor. Meu coração declara, quão grande és tu. Nome sobre todos, nome sobre todo nome, digno de louvor. Meu coração declara, quão grande és tu. Somente as vozes cantando a Ele. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão, quão grande é Deus, quão grande é o meu Deus, cante assim.
assim, quão grande é o meu Deus. Todos cantarão, quão grande é Deus. Você acha que Deus é grande mesmo? Ele é maior que todos os teus problemas? Maior que tudo que você tem passado? Você pode ser feliz com o Deus que você tem? Então vamos dar um salve de palmas para o nosso Deus, que Ele... Enquanto a gente canta a próxima música, você que é membro da nossa igreja, você é convidado a trazer os dízimos e as ofertas, você também que é visitante, sinta-se à vontade. Aqui é a casa do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Levanto alto minhas mãos, minha força está no Senhor. Eu me prostro e adoro a Ti, quão grande e tremendo Tu és. Cantamos a Ti, cantamos a Ti. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Levanto alto minhas mãos, minha força está no Senhor. Eu me prostro e adoro a Ti, quão grande e tremendo Tu és. Cantamos a Ti, cantamos a Ti. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. E crescendo está em todo lugar um hino reconhecendo o Senhor. E crescendo está em todo lugar um hino reconhecendo o Senhor. E crescendo está em todo lugar um hino reconhecendo o Senhor. E crescendo está em todo lugar um hino reconhecendo o Senhor. Cantamos a Ti, cantamos assim. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Deus nos presenteou com mais uma manhã e a gente pode estar aqui juntos, reunidos e servindo a esse Deus maravilhoso, cantando louvores, reconhecendo o que as canções nos dizem e que de certa forma também traduz o que está na palavra de Deus.
Isso deve ser reconfortante no nosso coração, deve encher nosso coração de alegria, de prazer, de poder lembrar que temos esse Deus. Mas o fato é que a nossa vida acontece aqui na terra, né? E a nossa vida, ela não é simples. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E a gente vai conversar um pouco sobre essa temática, esse tempo entre o momento que Jesus veio aqui na terra, depois ele deixou uma promessa dizendo que voltaria, e enquanto aguardamos, esse tempo de aguardar. O tempo da espera, ele é sempre difícil, não é? Você concorda comigo? É um tempo de angústias. Você corre o risco de se acomodar, de desanimar, de jogar a toalha, tantas outras coisas. Mas eu queria encorajar você nessa manhã, lembrando do que está escrito lá em Romanos 8, a partir do verso 18, que os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com a glória por vir a ser revelada. Aqui, quando eu olho para todos vocês que estão aqui, eu acho que quando vocês olham para mim também isso acontece, eu vejo muitas alegrias e muitas conquistas. Não vejo? Muitos aqui eu conheço, alguns eu não conheço as histórias. Mas muitos até conheço um pouco das histórias e sei quantas vitórias estão aqui. Mas também eu olho aqui e vejo muitas dores. Não é? Mas dores que não são suficientes para prender você, impedir você de cantar o que você acabou de cantar. Que o teu Deus é grande, de cantar que crescendo está o que Deus está fazendo, a ação de Deus nessa terra. Mas nós queremos orar um pouquinho nesse momento. Colocar diante do Senhor as nossas vidas. Acreditamos que o tempo presente, o sofrimento da agora não se compara com o que está por vir. Vivemos pela esperança. Mas enquanto estamos aqui, nós podemos crer. Primeiro, que quando lutamos e sofremos e oramos, o Espírito Santo de Deus intercede juntamente conosco com gemidos inexprimíveis. Essa oração não tem como não dar certo. E segundo, Deus é capaz de fazer com que todas as coisas, quais coisas? Todas, cooperem para o bem daqueles que o amam e que andam segundo o seu propósito. Enquanto nós andamos aqui movidos pela esperança, aguardando a plenitude dos tempos, diante das lutas e sofrimentos, nós podemos orar junto com o Espírito Santo e podemos enxergar Deus transformando desgraça em graça, Deus fazendo da limonada do limão uma limonada bem gostosa, geladinha no verão, na temperatura ambiente no inverno. Deus é capaz de fazer isso. Nós vamos orar. A gente continua orando pelo Luiz. A dona Gessi passou pela cirurgia, graças a Deus está bem. A família dos nossos queridos tem passado por momentos bem difíceis. Nós vamos continuar orando por eles. Mas queremos orar por aqueles que nesta manhã estão de alguma forma também enfrentando sofrimento. Se está enfrentando algum tipo de sofrimento, não tenha vergonha de ficar de pé. E nós vamos orar junto. Vai ficar em pé por quê? Porque você vai estar dizendo assim: Deus, eu estou passando, eu estou assumindo a minha situação, estou lutando, a dor aqui, mas eu creio que o Senhor é capaz de agir na minha vida. Quando você ficar em pé, alguém da comunidade vai até você, vai te abraçar e a gente vai orar junto por essa questão. Pode ser assim? Vamos fazer isso? Então tá bom. Tem alguém aqui passando por lutas? Fique em pé. E aqueles que estão por perto, se aproximem dessas pessoas. Ninguém deixe ninguém sozinho aí. Vá até essa pessoa, alguém da comunidade aqui, e abraça essa pessoa, põe a mão no ombro dela. Isso, faz isso. Ainda tem gente sozinha ainda. Coloque o teu coração diante do Senhor. Isso mesmo, converse com essa pessoa. Se quiser perguntar, se tiver liberdade de perguntar, qual é a dor, a luta. Se você que está de pé do lado dessa pessoa quiser começar a orar com ela, faça isso. Diz a Deus que acolha o coração dessa pessoa, que Deus cuide do coração dessa pessoa.
O nosso Deus é um Deus que cuida. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa família aqui. Aqui estamos louvando o Teu nome, sorrindo, temos notícias boas, temos alegrias, temos motivos para comemorar, mas aqui também existem dores. E a Tua palavra, ela é muito clara, Senhor Deus, ela diz que a gente deve pegar as ansiedades, tudo aquilo que produz ansiedade no nosso coração, entregar a Ti através de orações e súplicas, que enquanto fazemos isso, a paz que excede a compreensão humana vem e guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Senhor, que a Tua paz invada agora o coração de cada um desses irmãos e irmãs que estão passando por lutas nesse momento. Que como corpo reagimos aqui, é o corpo reagindo em favor daqueles que sofrem e sentem dores. Da mesma forma pedimos, ó Deus, a Tua ministração ao coração do Luiz, da dona Gessi, lá onde eles estão, que eles sejam também tocados pelo Senhor. E Deus, e aqui, Senhor, que o Senhor ministre o coração. Nós acreditamos que tudo está sob o Teu controle, que o Senhor pode trazer saúde, cura, o Senhor pode libertar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode transformar as realidades mais complicadas possíveis. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a Tua graça aqui nesta manhã. E que haja realmente transformação, mas que acima de qualquer coisa, a Tua paz e a certeza do Teu cuidado inunde o coração de cada pessoa aqui nesta manhã, sabendo que o Senhor está aqui e que o Senhor cuida de mim. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, porque sabemos, confiando e crendo que o Senhor responde a nossa oração, porque sabemos com quem estamos falando, Senhor. Quão grande é o meu Deus, Cante assim quão grande. Você crê que o teu Deus é grande o suficiente para cuidar de você dessa forma? Todos cantarão. Quão grande é Deus. Mais uma vez, bem bonito. Quão grande é o meu Deus. Cante assim, quão grande é o meu Deus. Todos cantarão. Ele que cuida da tua causa. Quão grande é Deus. Nome sobre todo nome, toda força. Nome sobre todo. Nome sobre todo nome. Digno de louvor. Meu coração declara quão grande és tu. Nome sobre todos. Nome sobre todo nome, digno de louvor. Meu coração declara quão grande és tu. Quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cante assim, quão grande é o meu Deus. Todos cantarão. Quão grande é Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por tua presença. E porque sendo quem és, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque a nossa causa está nas tuas mãos e nós estamos seguros. Obrigado pela certeza que temos que quando oramos, o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. A Ti os nossos aplausos e o nosso sorriso. Só o Senhor é Deus. E o Senhor é o nosso Deus. Aleluia.
Pode sentar um pouquinho, gente. Nós queremos enfatizar aqui hoje, dar uma lembrança, que no próximo sábado, a partir das 14 horas, nós teremos a nossa tarde de inverno organizada e bem organizada pelo nosso ministério Itaquides. O negócio está fervendo, não está, Mônica? Está uma bênção, já vai ser sensacional. Eu queria ser criança de novo para poder vir, mas não dá. Mas você, papai e mamãe, não deixe de fazer, é importante. Hoje é o nosso último dia para inscrição. Por que a gente faz inscrição? Porque nos ajuda a organizar melhor o evento. Quando a gente sabe quantas crianças vão participar, quem vai estar aqui, fica mais fácil. Então eu queria encorajar você, papai e mamãe, que ainda não fizeram a inscrição do seu filho, viu, Celi, Vitinho? Que, por favor, procurem a Mônica e o Gessé, façam inscrição hoje e, pontualmente, no próximo sábado, a partir das 14 horas, estejam aqui para uma celebração muito especial com as nossas crianças, com a nossa turminha. Amém? Vocês estão felizes? Está todo mundo quietinho, acho que é o frio, né? Mais quietinho do que o normal. Vocês estão mais bagunceirinhos assim do que o normal. Mas tudo bem, tem um desconto hoje. As crianças, onde estão nossas crianças? Falando nelas, podem vir aqui à frente, meus amores. Olha só que bênção. Crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu tinha o tamanho de vocês, essa semana eu fui na igreja, onde eu ia quando era criancinha, bem pequenininho, assim como vocês. E aí eu lembrei que lá tinha um grupo que fazia a mesma coisa que fazia com vocês, que eu fazia comigo também. E lá eu aprendi um monte de coisa que está escrito aonde? Aonde? Na Bíblia. E sabe que essas coisas foram ficando tanto no meu coração que estão comigo até hoje. Eu lembro o primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi foi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi o primeiro que eu aprendi quando era pequenininho como vocês, numa classe assim de Itaquides. Lá não era Itaquides, lá era outra coisa. Mas numa classe assim como vocês. Então, olha, fique assim, olha, com o olhinho aberto, com o ouvidinho aberto, para ouvir e ver tudo que Papai do Céu quer colocar no coração de vocês. Aprendam tudo, porque com certeza vocês vão usar isso para a vida toda. Tá bom? Tá bom? Vamos orar por eles? Estenda uma de suas mãos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas crianças. Eles vão agora para o momento deles, vão ser ministrados, ali estão as pessoas. Abençoa a Mônica, o Gessé, a Laura, o Mateus, a Simone, o Januário, a Luciana, o Gustavo. Que todos sejam usados pelo Senhor como instrumento nas tuas mãos, para a edificação deles. E prepara o coraçãozinho dos nossos queridinhos, dos nossos pequeninos, para que o coração deles seja realmente um solo fértil, para quando a semente da tua palavra cair ali, que ela brote, germine, frutifique, cresça, tudo para a glória do Senhor. E para que eles possam crescer meninos e meninas do Senhor, se tornando homens e mulheres do Senhor. Nós pedimos a tua bênção, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, viu, turma? Vamos lá. Você pode localizar aí no seu smartphone, na sua Bíblia,
no seu tablet, na sua memória, Mateus 25, de 14 a 30. Está na memória. Mateus 25, de 14 a 30. Gente, é divertido esse negócio aqui. Eu tenho que usar óculos para poder ler. Aí eu uso esse negócio aqui porque se vai aumentando. Eu usava 14, o tamanho da fonte. Já estou usando 16. E eu acho que a próxima vez que eu for pregar, eu vou usar 18, para ver se eu consigo ler aqui direitinho, porque o negócio está ficando feio, gente. Mas tudo bem, vai dar para ler. Mateus 25, de 14 a 30. Diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 talentos e disse: o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta, pelo menos com juros. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aí. Nervosa essa parábola, né? Tem algumas parábolas assim que eu reluto para pregar. Essas parábolas são meio complicadas, sabe? Bem complicadas. Já falei, teve uma que eu quase desisti aqui, né? Eu estava falando, mas depois mudei de ideia. Mas essa aqui não vou desistir, não. Vamos até o final para ver o que esse texto quer nos ensinar a respeito da palavra de Deus aqui. Essa parábola aqui, a semelhança da parábola da semana passada, ela tinha por objetivo atingir 2 grupos, né? Alguns momentos, nós já vimos aqui algumas parábolas que eram específicas para confrontar as ideias dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, que vinham tentando derrubar Jesus Cristo. Algumas parábolas priorizavam os discípulos de Jesus para trazer um ensinamento. Outros queriam trabalhar até com a própria multidão, para que a multidão pudesse perceber alguma coisa. E Jesus, ao usar a parábola, ele usa... A parábola de Jesus Cristo, ela não é um método de ensino para preguiçoso. Porque a gente tem a tendência a querer tudo mastigado, não é? E a parábola sempre leva a pessoa a refletir, porque ela tem que entender a parábola para entender o que Jesus quer dizer. Então não é uma coisa para preguiçoso. Ele lançava aquilo na multidão, por isso que muitas das vezes não entendiam.
Mas aqui ele trabalhava com os dois grupos, com os escribas, com os doutores da lei, e também com a comunidade de discípulos que andava com ele. Para os escribas, essa parábola tinha uma conotação de exortação. Que tipo de exortação? Para que eles não privassem as pessoas que conviviam com eles ali das promessas e dos mandamentos de Deus, e até mesmo da possibilidade de ver a prática disso. Por que ele está dizendo isso? Porque os escribas e fariseus eram mestres da lei, e eles deveriam ensinar as pessoas, o povo. E eles faziam, de certa forma, isso na sinagoga. Só que, como mestres, o ensino dele era limitado. Sabe aquela coisa assim, para manter controle, você não diz tudo e controla a pessoa que você está passando a informação? Em ambiente de trabalho, às vezes, acontece muito isso. Eu vou dando a informação só para poder manter o controle. Porque se eu falar tudo para você, daqui a pouco você deslancha, se torna melhor que eu, ganha o meu lugar e eu estou perdido. Já viu isso? Isso não acontece em igreja, né? Hã? Não deveria. Mas infelizmente acontece. E essa turma aqui fazia isso. Eles passavam de forma limitada a informação, o ensino deles, e mesmo o pouco que eles passavam, eles não praticavam. Não era isso que Jesus questionava o tempo todo. E por isso, essa parábola confrontava, olha, note bem o que você está fazendo com aquilo que você recebeu, com aquilo que é tua responsabilidade diante de Deus. E para a comunidade de discípulos, o que ele queria dizer? A questão aqui não era criar um medo, gente. Às vezes eu já vi, eu fui visitar meu pai essa semana, e a gente estava lembrando juntos de um disco que ele tinha, um vinilzão, um bolachão assim, chamado A Última Trombeta. O disco desgraçado. Porque era um disco que é como se simulava, assim, só num áudio, né? A volta de Jesus, gente desesperada, carro batendo. Era uma desgraça. Eu tinha um medo. Quando aquele negócio começava a tocar na minha casa, eu saía correndo de casa. Porque dava um medo daquele negócio. Aqui, às vezes, esse texto é usado como a manipulação do medo, mas a questão aqui não é essa. O que Jesus quer mexer na sua comunidade? O que quer trabalhar com a sua comunidade? Aquela comunidade ali, do início, a igreja do início, não tinha problema de praticar o que ouvia, não é verdade? Lembra, a descrição de Atos fala assim que eles viviam de forma comunitária, que ninguém passava necessidade, que todo mundo era suprido, que evangelizavam, mandavam missionário. A igreja orava aqui, mandava Paulo e Barnabé para lá. Era uma igreja viva. Mas o grande problema com essa igreja aqui era a demora entre o tempo que Jesus foi assunto aos céus e que voltaria para buscar a sua igreja. Não foi isso que aconteceu? Quando ele foi, ele disse, olha pessoal, estou indo, mas vou voltar. Eu vou voltar. E naquela época, o pessoal já achava que Jesus estava demorando muito, porque eles esperavam que ele voltasse logo. E a preocupação aqui de Jesus com os seus discípulos, nesse ensino, é de trabalhar com eles para que, nesse processo de espera, eles não se acomodassem e nem desanimassem. Eu tenho dito aqui à igreja que, em projetos de longo prazo, muita coisa pode acontecer. Não é verdade? Projetos de longo prazo, você pode desanimar, você pode se acomodar, você pode perder o foco, mudar o rumo, sair do foco, tudo isso pode acontecer. E aqui, Jesus queria trabalhar com a sua comunidade, em Mateus, fazendo questão de registrar isso que Jesus falou, trabalhar com a comunidade cristã, de discípulos de Jesus da sua época, que entendessem que eles deveriam se preocupar com isso. Porque Jesus, que prometeu que ia voltar, ele vai voltar sim. E que eles não se acomodassem nesse processo. Então, como que a gente pode trazer isso para mais perto da gente? Vamos pensar assim. Como esse homem da parábola aqui vai viajar, Jesus, nesse tempo que ele se ausenta da terra, ele confia aos seus discípulos, à sua comunidade, a tarefa de administrar os seus bens, até que ele volte no dia da prestação de contas.
E aí a gente precisa primeiro entender o que são esses bens. Concordam comigo? O que é esse talento que ele fala? Eu já falei aqui que um talento era uma moeda corrente. Talento naquela época de Jesus, antes da época de Jesus, ele já foi uma medida de peso para colocar na balança. Então, um talento desse lado e aquilo que se queria pesar do outro lado. Depois, virou um montante em ouro, em torno de 18 a 20 quilos de ouro, um talento. E depois virou uma moeda corrente mesmo, esse talento, que equivalia, não sei se vocês vão lembrar disso, eu falei que equivalia a 6.000 denários. Lembra quando eu falei sobre a parábola daquele que devia 10 mil e outro que devia 100? 6.000 denários. Um denário equivalia ao trabalho, ao pagamento do trabalhador por um dia. 6.000 denários é muita coisa, não é, gente? É muita coisa, são 6.000 dias de trabalho. E um talento aqui significa isso. A gente comete um erro de interpretação nessa palavra, porque a gente já traduz talento da palavra aqui do português como sendo talento, aquilo que você recebe de Deus naturalmente, sabe essa coisa? Não é isso, aqui está falando de uma moeda mesmo. E o foco, ao usar essa moeda, é enfatizar o valor daquilo que foi recebido, entende? Ele está dizendo assim, ó, o Senhor vai viajar e confia aos seus servos algo de muito valor. Você entende? Porque era um talento, eram 2, eram 5 talentos, mas era muito valor. É o que ele está dizendo aqui, quer enfatizar. A gente precisa, então, ampliar a nossa interpretação a respeito do que é talento. Porque toda a minha vida, a maioria das mensagens que eu vi é sempre assim. Você já deve ter ouvido várias dessas. Olha, Deus te deu um talento. Você tem uma coisa para fazer no corpo de Cristo. Se você não faz, você está em pecado, está negligenciando o talento que Deus te deu. Só que é mais que isso. Eu posso dizer que eu posso incluir no talento, nesse talento que Jesus Cristo, ao ir para o Pai, me confiou para que eu desenvolva aqui na terra, eu posso incluir minhas habilidades que eu tenho, naturais? Posso ou não? Posso. Eu posso incluir aí nesse pacote os dons espirituais que me são confiados pelo Espírito Santo. Ele me concede dons e aí eu posso exercer esses dons a serviço do reino de Deus. Posso incluir? Posso. Eu posso incluir o Evangelho de Jesus, que me transforma e que eu devo proclamar enquanto igreja dele aqui em missão. Posso incluir? Posso. O que mais eu posso incluir? Na verdade, eu posso e devo incluir tudo. Porque você respirar aqui nessa manhã é dádiva de Deus. Você ter um local de moradia é dádiva de Deus. Você ter um trabalho é dádiva de Deus. A sua saúde perfeita ou sob controle, sob cuidado, sob controle, é dádiva de Deus. Ou seja, quando ele fala do que recebemos de Deus e que nós não podemos conter, ele fala de tudo que nós recebemos em relação à nossa vida, à nossa existência. Ele não separa aqui o santo e o profano, não está falando de coisa religiosa, ele não está falando de simplesmente questões de igreja, ele está falando do todo da nossa vida. É por isso que às vezes uma interpretação limitada a respeito do que seja isso que nós recebemos de Deus e que vamos ter que prestar contas a Deus, pode me levar, por exemplo, a ser meio que nem eu, mau exemplo para vocês, relaxado com o meu peso. Estou assumindo o meu pecado, Noemi. Né? A gente estava conversando esses dias, né? Estou assumindo eu. A gente coloca foco numa coisa religiosa, de forma religiosa, e esquece de outras, sendo que nós recebemos tudo de Deus. Amém até aí? Está ficando claro para você? Então, olha só, depois de entender um pouquinho esse plano de fundo aí do que é as moedas, o valor, essa coisa toda,
vamos observar aqui algumas afirmações que essa parábola faz para a gente. Ela vai gritando algumas coisas para a gente que a gente precisa pegar e gravar isso aqui. Por exemplo, na espera da plenitude do reino de Deus, quem é que espera a volta de Jesus? Nessa espera, eu preciso lutar e multiplicar todos os talentos recebidos de Deus. Isso está claro para você na simples leitura dessa parábola? Sim. É o primeiro grito que ela dá para a gente. Você não tem alternativa de tratar de qualquer forma aquilo que você recebeu de Deus. Porque, na verdade, nada é teu. Nem você é teu. Tudo que você é, você recebeu. Você só é porque Deus decidiu que você fosse. Você percebe? Eu não sou nem decisão de uma noite de amor do meu pai e da minha mãe. Aconteceu aí, mas não sou. Eu sou decisão de Deus. Você é decisão de Deus. E na espera do tempo em que Jesus foi, o tempo que Jesus Cristo vai voltar, a minha missão de vida não é crescer, casar, ter filhos, me formar. Não é isso. Isso pode acontecer no percurso, mas a proposta de vida e a missão de vida que me é confiada quando eu passo a existir é lutar e multiplicar tudo que recebi de Deus. Amém? O verso 15, ele faz uma afirmação, ele diz que o proprietário distribui os seus bens de acordo com a capacidade de cada servo e que todos os servos recebem. Ou seja, a autoimagem negativa é um lixo. E às vezes nos prende, nos trava e nos impede de enxergar aquilo que realmente Deus nos deu, o valor que Deus nos atribui. E trava muitos processos na nossa vida. Aqui está dizendo que Deus deu a todos. O Senhor ali da parábola distribuiu a todos os servos os talentos. Deus deu a todos o talento. E deu segundo a capacidade de cada um. Ou seja, nenhum daqueles servos poderia dizer: eu não tenho condição de gerir isso aqui. Eu não tenho condição. E nenhum desses servos e servas aqui tem condição de dizer, não pode usar isso como argumento: eu não tenho condição de gerir aquilo que o Senhor me deu. A vida que o Senhor me deu, o talento que o Senhor me deu. Porque nesse relacionamento com Deus, ninguém recebe responsabilidade maior do que aquela que pode carregar. A responsabilidade será sempre proporcional à sua capacidade. Quando se trata de Deus, é assim que funciona. Isso significa que todos têm condições de realizar as tarefas que Deus determina. Diga para você mesmo, não pedi para você repetir não. Mas eu queria que você dissesse para você mesmo: eu tenho condições de realizar todas as tarefas que Deus determinou que eu realizasse. Você pode dizer isso para você mesmo? Você tem condições. Um outro grito dessa parábola é que o dinheiro da parábola, ou aquilo que é recebido de Deus, não é dado como recompensa, mas é dado para ser administrado. Não é assim. Deus olhou e falou assim: Moisés, você é gente boa. Então, como você tem feito um monte de coisa certinha, eu vou te dar 5 talentos. Aí, olha para o Joel: Joel, você é mediano. Então, vou pegar e vou lhe dar 2 talentos. Aí olha para mim e fala assim: Celso, você não vale nada, rapaz. Vou te dar um talento para ver se dá certo alguma coisa aí. Deus não faz assim.
Deus não está dando recompensa para ninguém. Ninguém foi bonzinho para receber uma coisa que Deus ia dar, ou uma tarefa, uma função. É por isso que o exercício de qualquer coisa em nome de Deus, qualquer missão em nome de Deus, qualquer tarefa em nome de Deus, não traz mérito nenhum sobre aquele que o realiza. A gente pode chegar aqui e cantar o melhor possível. Fizemos o que temos que fazer, continuamos sendo servos indignos, como a gente viu domingo passado. Mas temos que continuar fazendo com excelência. Não se trata de mérito. O que dá aqui é algo para ser administrado. Deus confia uma missão, uma tarefa. Quando você acordou para a vida e saiu daquela fase da inocência da criança, que às vezes não entendia o que estava acontecendo, e entendeu, não, eu tenho uma vida, eu tenho uma existência, a minha vida. Quando você chega nesse ponto na tua vida de entendimento, você tem consciência de que você recebeu de Deus uma missão. E o que Ele te deu não é uma recompensa por quem você é, porque nós não merecemos nada, mas é uma tarefa que Ele nos deu segundo o seu propósito. O grito continua dessa parábola, quando ela diz que os 3 servos receberam muito. Lembra que eu enfatizei isso no começo? O valor do talento não é a palavra, o termo ali que está em jogo, e também não é um valor para ser considerado de forma monetária, mas é para a gente entender o valor do que temos recebido diante de Deus, para que tenhamos consciência de como nós devemos lidar e trabalhar com aquilo que nós recebemos de Deus. E aqui fica claro nessa parábola que a compensação, depois que a tarefa é realizada, ela não é dada de acordo com o valor multiplicado ou conseguido. Porque a questão aqui não é quantidade de realizações, mas o que está em jogo é fazer o que deve ser feito. Entendeu? O que está em jogo não é a quantidade de realizações. Eu fiz um monte. Yes! Não é. Se fez um monte e não fez o que deveria ter sido feito, aqui a grande questão é fazer o que deve ser feito. Isso fica evidente nas respostas aqui. Os 2 empregados que se engajaram e dobraram o que tinham recebido, receberam a mesma compensação. O que eles ouviram? Você que tem 2, podia ter sido melhor um pouquinho, hein? Não foi isso que ele falou. O que o Senhor diz? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel negociando um pouco, e agora eu vou colocar você sobre o mundo. Venha festejar comigo, no verso 21 e 23. A resposta para os 2 é igual. Um ganhou 5. Não merecia um louvor, mas mais aplausos, mais aplausos, mais aplausos. Não, porque não é isso que está em jogo aqui. Porque não se trata aqui da quantidade arrecadada, mas tem a ver com a obediência. Tem mais a ver com obediência do que com o resultado em si. Vou até fazer aqui uma parêntese, não me chame de herege. Mas eu acredito que aquele medroso do 1, se ele tivesse arriscado tudo e tentado multiplicar, e tivesse até perdido tudo arriscando, chegasse para o Senhor e falasse, Senhor, eu tentei, mas não consegui não. Talvez ele ouvisse a mesma coisa. Entra aqui, eu sei que você tentou. Talvez ele ouvisse isso. Porque a compensação aqui, ela tem como critério principal a obediência e a fidelidade. Ele falou, estou indo, multipliquem. Administrem isso. Cuidem para mim. Cuidem para mim. Então, a questão aqui não é a quantidade. Olha, eu quero tantos % em cima. Ele não falou isso. Ele só falou o negócio do banco ali, depois para o outro. Que ele poderia ter o último recurso que ele poderia usar. Mas a grande questão aqui é o que se espera, o que Jesus que foi e vai voltar, espera de você e de mim, é obediência e fidelidade. Não milhares de realizações que às vezes inflam mais o ego do ser humano do que glorificam a Deus.
Agora, o que diferencia então um outro grito que surge aqui nessa parábola? Os dois primeiros do terceiro empregado. Não é o discurso, mas é a prática, a obediência. Enquanto aqueles dois primeiros lá arriscaram e agiram, o outro teve medo e se encolheu. O medo é uma desgraça, né, gente? Quem que é medroso? Eu sou. Eu tenho medo de altura. Quando eu era mais jovenzinho, estou falando até que linguagem de velhinho já, né? Jovenzinho. Quantas coisas assim que às vezes não participava, perdia, porque medroso, muito medroso. Aí eu dava uma frustração depois, você deixava de experimentar certas coisas, porque era só uma aventura de criança, uma brincadeira e tal, por conta do medo. O medo é terrível. O medo travou a vida desse terceiro empregado, impediu que ele pudesse conseguir. Então, diante de tudo que a gente está vendo, um outro grito que essa parábola diz para a gente é que esse tempo de espera entre Jesus ter ido aos céus e Jesus voltar para nos buscar, é um tempo de muita luta e trabalho e de muito risco, gente. Não vai ser fácil. O evangelho que diz que a vida cristã aqui na terra é fácil, é maldito. É maldito. Porque é mentiroso e cega as pessoas. Porque o evangelho de verdade, ele diz que o tempo entre a ida de Jesus aos céus e a volta de Jesus será um tempo de luta, trabalho e de muito risco. Tem gente na China, tem gente no Oriente Médio, tem gente em países fechados que não podem fazer o que estão fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui. Tem gente morrendo só por quê? Por que está morrendo? Porque sou cristão. Então morre. Tá, morreu. Acabou. Isso é sua vida. Imagine você deixando os seus filhos, você deixando a sua esposa, você deixando o seu marido, imagine os filhos deixando os seus pais, imagine você vendo os seus filhos sendo mortos na sua frente. É isso que acontece, ainda, só por isso. O tempo que nós vivemos sobre a terra é um tempo de risco. O risco deles lá é diferente do nosso. O nosso é da gente se acomodar e de achar que é assim mesmo, que vai ficar tudo bem assim, então deixa rolar. E aí eu não me comprometo com nada daquilo que Deus determinou que eu faça. E daí eu me torno um mau mordomo daquilo que eu recebi, que é a minha própria vida, o talento que Deus me deu. Agora a gente chega num ponto crítico aqui também nessa parábola, aqui no verso 30, que é um grito que tem aqui também. Esse castigo anunciado aqui ao terceiro empregado, ele é meio complicado, né? Porque a própria atitude geral desse patrão aqui, que parece um cara assim severo, rigoroso, rígido, nada simpático, duro. Será que Deus é assim? Será que Deus é impiedoso? O que você acha? Insensível? Não é, né? Nós concordamos nisso, não concordamos? Por que ninguém quer responder? Carrasco, insensível, ele não é assim. Definitivamente ele não é. Essa imagem aqui do Deus aparentemente severo, ela tem um propósito de nos ajudar a entender que Deus, em seu amor por nós, Ele não abriu mão do seu senhorio. Tem a ver com aquilo que você colocou. Deus ama você? Ama. Não há como mudar isso. Esse é o caráter de Deus. Ele é capaz de dar o único filho para morrer na cruz em nosso lugar, porque Ele nos ama. Mas Ele não deixou de ser Senhor porque nos ama. Ele é Senhor de tudo e de todos. E se há um Senhor, há a necessidade de prestação de contas em relação a esse Senhor. Há a necessidade de obediência e fidelidade a esse Senhor. Você concorda comigo? É um princípio que grita aqui nessa parábola.
Às vezes nós achamos que nós podemos manipular Deus, não achamos? A gente olha assim, Deus é tanto amor, parece que derrete, porque parece assim, quando a pessoa é muito assim, queridinha, a gente tem a sensação de que a gente pode manipular aquela pessoa, não tem? Fala a verdade. A pessoa é tão boazinha, tão queridinha, parece que ela vai fazer tudo que eu quero. Vou conduzindo aqui, dou uma risadinha, e vou levando. Mas cuidado, tem gente muito boazinha, que só tem a cara e boazinho o jeito de andar. Mas por dentro também, quando sabe endurecer, quando precisa endurecer, sabe endurecer. E a gente acha que por causa do amor de Deus, a gente pode manipular Deus. Quem age dessa forma, ela não está entendendo nada que está acontecendo, como a coisa funciona. Não entendeu quem é servo e quem é senhor. E com certeza vai ter problema com isso e vai colher coisas negativas em detrimento disso. Note bem, eu não estou aqui reafirmando o evangelho do medo, que cria um terrorismo para você ficar com medo de Deus, de tudo e de todo. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que Ele é Senhor. Ele é amoroso, na sua essência, mas Ele é justo. Ele age com justiça. E Ele é Senhor de todas as coisas. Então vamos concluir nossa conversa? Diante de todo esse inventário que nós fizemos aqui dessa parábola, tudo que ela gritou para a gente, como aplicar isso na nossa vida? Eu quero afirmar uma coisa que eu já disse para vocês. Primeiro, a gente pode afirme para você mesmo e entenda a partir de hoje essa parábola, dizendo assim, que o talento recebido ali, que Deus me confiou na ausência de Jesus sobre a terra, fisicamente, e que vai voltar depois para eu prestar contas, esse talento é todo o legado que você recebeu de Deus, a sua vida, a sua essência, a sua existência, a sua família, o perdão, o amor, a graça, o teu trabalho, tudo que você recebeu de Deus, esse legado que você recebeu de Deus, deve ser bem administrado e deve ser multiplicado e deve ser usado para abençoar o outro. Como fazer isso? Repartindo, compartilhando. Eu estava, essa semana, já falei, estou repetindo as coisas, né? Mas fui visitar meu pai na viagem, eu fui acompanhando o grupo da igreja, e gente, que coisa linda aquilo. Sabe assim, eu estava às vezes dentro do ônibus, aí tinha um neguinho careca barbudo assim dentro de mim, que pulava assim, fazia assim, não podia fazer, agitar, né? O pessoal do salão, que atendeu o pessoalzinho lá que a Vivi e o Murilo atendem, na Diva, o salão da Diva, o pessoal fazendo comida, o começo da atividade dos menininhos ali no Novo Horizonte, no campo de areia. Gente, que coisa tremenda! O que é isso? Se não repartir o talento, multiplicar o talento. E tem muito mais coisas que a gente pode fazer. Seja criativo. Pensa no teu trabalho, pensa na tua empresa, pensa no teu setor, pensa na tua vizinhança, pensa na tua escola. Seja criativo, o Espírito Santo dá criatividade para a gente. Ali você pode sim administrar bem o talento que Deus te deu, que é a tua vida, com todos os acessórios, para que algo aconteça ali de diferente. A gente precisa ter a clareza de que, como discípulos de Jesus Cristo, nós não somos meros receptores, entendeu? E nem depósitos lacrados, que recebe e fica ali, se acomoda. Quem é assim, essa veio agora, quem é assim é fossa, viu? Não precisa falar mais nada. Desculpa, não podia perder essa, tá? Não é tão, né, mas tudo bem. Nós existimos com a função de ser multiplicadores, disseminadores de tudo que recebemos de Deus. Amém? A ideia de pequenos cristos, onde Deus nos colocou. Segundo lugar, aplicando a nossa vida.
O que está em jogo aqui, já falamos um pouco, queremos reforçar isso. Não é a visão monetária, bancária da coisa. Não tem a ver com quantidade. Tem a ver com obediência e fidelidade. O que multiplicou 5 não foi mais aplaudido que recebeu 2. Ambos receberam o mesmo prêmio. Porque o que valeu ali é a obediência e a fidelidade. E em terceiro lugar, ainda sobre o terceiro servo, o que ele fez de errado? Na sua opinião? O que há de errado em guardar algo para que não seja roubado? Tem alguma coisa errada nisso? Não? No primeiro momento pode parecer ter uma atitude responsável diante daquilo, né? Tem que proteger, segurar essa propriedade, tal. A grande diferença aqui é que os 2 primeiros servos, eles fundamentaram a vida deles e a atuação deles, a ação deles, a atitude deles, na confiança naquele que sustenta a comunidade. E o terceiro servo baseou a sua vida, estruturou a sua vida no medo. Quem é a base onde a sua confiança deve estar estruturada? O que ele delegou a você, talvez você possa pensar, puxa, mas é muito para mim. Mas mesmo que você pense assim, é muito para mim. Quem fez isso? Seria ele injusto? Onde está embasada a tua confiança para viver e administrar o legado maior que você recebeu, que é a sua existência, com todos os acessórios, inclusive a tua salvação, inclusive a palavra de Deus e o Evangelho? Em quem? Em Deus? Ou no medo? Eu queria te desafiar a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, porque existem algumas características que marcam a vida de alguém que é regido pelo medo. Por exemplo, tentar garantir o futuro segurando firme na mão que se tem e não compartilhar, não repartir. Quem tem medo age assim. Quem tem medo esconde atrás de parede, de cerca, de muro. Eu lembro quando comecei a tocar violão, eu me escondia atrás do amplificador, de tanto medo que eu tinha. Eu falei que era medroso. Naquela época tinha um amplificador, só os mais dinossauros que vão lembrar, chamado Tremendão. Era uma caixa de som desse tamanho, tinha um cabeçote enorme aqui, você lembra? Eu ficava meio de lado, que era menorzinho, ficava meio de lado aqui assim, e tocava atrás do negócio, de medo. Você se esconde. O medo leva você a se esconder. Não se expõe, não arrisca. Quem tem medo, às vezes se torna muito egoísta. Parece que é frágil, e aí todo mundo tem que cuidar dele, mas se torna egoísta com a sua própria salvação e só busca as coisas para si mesmo. Aquelas pessoas que vivem a partir do medo, além de tudo isso, elas têm uma imagem distorcida de Deus. Deus para a pessoa que tem medo é o quê? É o carrasco que vai vir e vai me destroçar todo. E vai acabar comigo, vai me arrasar. Então eu tenho medo dele. Não consegue entender a justiça e muito menos enxergar o amor. Mas o medo faz com que se olhe para Deus somente como, quem é Deus? Cuidado, Deus castiga. Cuidado, Deus castiga. Ih, pisei, ih, castigou. Só olha dessa forma para Deus. Essa parábola vem nos desafiar nessa manhã a não cedermos ao medo, irmãos. Seja em que área for da tua vida, mas para multiplicar aquilo que Deus deu a você. Não se entregue ao medo, não ceda ao medo. Diante do medo, o que você pode fazer? Que alternativa você tem? Além de enterrar o que você recebeu. De chegar para quem te deu a tarefa e falar assim, papai, estou com medo. Me ajuda aqui. E com certeza, Deus não irá te decepcionar.
Com certeza, se você falar para Deus, Deus, eu recebi um legado teu, eu recebi algo do Senhor, um talento maravilhoso, mas eu não estou conseguindo trabalhar isso, Senhor. E se for um medo por trás disso, você pode chegar para ele e falar, eu tenho medo. E ele vai vir e se colocar do teu lado e vai te ajudar a enfrentar, a fazer o que tem que ser feito, com medo e tudo, mas a chegar lá no final. Amém? Vamos ficar por aqui. Que a gente possa olhar para a nossa vida e entender Deus dessa forma. Deus é amor, mas um dia nós compareceremos diante dele para prestar contas, porque ele é Senhor e é justo. Cuide bem daquilo que você recebeu. Desde a sua capacidade de respirar até aquilo que você pode realizar. E cuidar bem no prisma, na perspectiva de Deus, é usar o que Deus te deu para servir, para multiplicar e para produzir transformação onde Deus quer transformar. Em relação ao medo, faça com medo e tudo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O medo paralisa, mas o Senhor nos põe em movimento de novo. Recorra ao Senhor e seja um pequeno Cristo aonde o Senhor tem plantado você. Amém? Fez sentido para você essa manhã? Essa palavra? Que bom. Que Deus nos ajude a aplicar, a pôr em prática e a viver dessa forma com Ele. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu aqui. Obrigado, podemos refletir sobre a Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigado pela comunhão de poder reencontrar nossos irmãos, amigos e estar juntos. Obrigado por poder cantar louvores a Ti, orar uns pelos outros. Obrigado, Senhor. Agora, Senhor, que a gente vai para casa, que o Senhor nos ajude a transformar essa palavra ouvida, refletida em vida. Ajude-nos a aplicar ao nosso dia a dia. Ajude-nos a aplicar a nossa vida, que entendamos que Tu és Senhor e que não tenhamos nenhum receio em nos submeter a Ti e ser fiéis ao Senhor e obedecer ao Senhor. Ajuda-nos a viver dessa forma. Mas ajuda-nos a ser criativos também ao multiplicar e compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor. O Senhor tem nos dado tanto, o dom da vida. Nós não temos como pagar e como agradecer. O Senhor nos deu a salvação, não temos como pagar. O Senhor nos deu habilidades naturais, o Senhor nos deu dons espirituais, o Senhor nos deu o Teu Evangelho, o Senhor nos deu uma missão, que é proclamar o Teu Evangelho. Senhor, ajude-nos a permanecer fiéis a tudo que recebemos e a sermos generosos na forma como nós multiplicamos o que temos recebido do Senhor. E, Senhor Deus, diante do medo, ajuda-nos a permanecer firmes e a vencer o medo, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. E seja como uma água boa, fresca, na temperatura certa, para saciar a sua sede, a mais profunda que houver no teu coração. Que o amor de Deus, nosso Pai, que é gentilmente depositado no teu coração pelo Espírito Santo, capacite cada um de nós aqui a amar. E que a presença doce e forte do Espírito Santo faça de nós uma igreja que multiplica talentos. E que Campo Largo experimente isso, que o Paraná experimente isso, o resultado disso, que o Brasil experimente o resultado disso, que o mundo experimente o resultado disso, a partir desta comunidade. Que isso se cumpra sobre nós aqui, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana. Abraça bastante a gente para casa.